e Cerro Porteño na Libertadores 2026. Esse 1-1 no Aliança deixou tudo em aberto, não é mesmo? Mas o tarô revelou uma carta aqui que tem a ver com uma traição que vai acontecer em campo, tá? Que vai chocar o Cerro Porteño. Então o Palmeiras vai ficar bem em choque também com essa situação. Então já fica comigo até o final, que eu vou revelar aqui não apenas essa carta que caiu, mas como tudo que vai acontecer nesse jogo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar primeiro como que tá a energia do Cerro Porteño para esse jogo, tá? Uma energia geral aí. Então vamos lá, vamos concentrar as energias. Vamos ver aqui a energia geral do Cerro Porteño para esse jogo. Vou colocar aqui as cartinhas. Então vem aqui 7 de ouros, 9 de paus, valete de espadas, fundo do deck, o carro. Então vamos lá, deixa eu tomar minha aguinha. Então vamos lá. Bom, então falando aqui da situação do Cerro Porteño para esse jogo, né? Falando da parte energética, eu vejo que é o momento que eles vão estar colhendo algo que eles estavam aguardando. Então pode ser aquilo que eles fizeram durante o treinamento para esse jogo, se preparando, né? É um momento assim que eles vão ter uma boa colheita. Só que tem um desafio aqui em relação à parte da defesa, né, do Cerro Porteño. Então pode ser que eles tenham algum problema nesse sentido. Mas tem um destaque aqui para um jogador mais jovem, tá? Talvez ele está há pouco tempo no time, ou um jogador que é um dos mais novos aí, que já está tendo bastante destaque, então ele pode surpreender aí o Palmeiras nesse sentido, mas eu vejo uma energia assim, de muita determinação, onde eles vão realmente bem para cima do Palmeiras, então o Palmeiras precisa ficar bem atento em relação a isso, tá? Agora vamos ver como é que tá a energia do Palmeiras para esse jogo. Se você acredita na vitória do Verdão, já comenta aqui Verdão nas quartas, que eu vou ler todos os comentários, tá bom? Então vamos lá, vamos concentrar as energias. Vamos ver aqui a energia do Palmeiras para este jogo. Vou colocar aqui as cartinhas, vamos ver aqui. Então vem aqui 8 de ouros, 7 de paus, 6 de espadas, fundo do deck, 5 de ouros. Então vamos lá. Então assim, o que acontece? O Palmeiras, ele vai dar para ver assim que o Palmeiras ele vai fazer um esforço maior, né? Porque não vai estar jogando em casa, vai ser desafiador o ambiente. Então ele vai fazer realmente bastante esforço nesse jogo, vai ser algo assim bem onde eles se prepararam bastante. Só que em alguns momentos eles também vão ter dificuldade assim de atacar com muita frequência por conta do ambiente, de como que vai estar o jogo, né? Porque o próprio Cerro Porteño ele vai criar bastante resistência nesse sentido para impedir que o Palmeiras ataque. Então isso pode ser um grande desafio para o Palmeiras. Só que aí eu vejo que eles conseguem contornar essa situação, né? Vai ser um momento assim, talvez, de repente, no começo do jogo, aí eles vão entendendo aí, até eles sentirem, mas o jogo eles conseguem contornar. Só que tem uma situação aqui, o Palmeiras precisa prestar bastante atenção, aonde ele não vai se sentir tão valorizado, talvez alguma decepção que pode acontecer. Então aquilo, né? De repente uma falta que não vai ser marcada, uma situação de pênalti, alguma coisa assim que vai deixar o time mais chocado aí. Então é importante o time ficar muito atento em relação a isso, tá? Então agora, vamos ver aqui aquela carta que eu comentei, que é o perigo oculto, né, em relação a esse jogo, que vai rolar aquela sensação assim de traição, né? E é aqui a carta do 3 de espadas, né? O que acontece? Eu vejo uma situação que pode representar, de repente, um pênalti que não vai ser marcado, pode ser uma falta, uma situação assim muito injusta que vai gerar muita dor, muito sofrimento. Então, assim, é importante que de repente o Palmeiras, por exemplo, que ele
de repente está criando uma expectativa referente a um lance, precisa ficar muito atento, pode ser que isso não se concretize da forma como eles estão esperando, porque a gente veio que essa situação pode vir mais para o Palmeiras por conta da energia geral aqui, tá? Então agora vamos ver aqui como está o veredito aí do destino, no sentido assim, independente de energia, quem que tem mais chances de vencer, tá? Então vamos lá, opa, já pulou aqui uma cartinha, ó, 9 de ouros. Vamos ver aqui quem tem mais chances de vencer. Vamos lá, vou colocar aqui as outras cartinhas. O pendurado. 4 de espadas. 7 de paus aqui no fundo do deck. Então, assim, eu vejo aqui uma situação onde o time que vai vencer é um time assim que ele vai ter mais independência para resolver alguns desafios durante o jogo, né? O ponto-chave aqui do jogo é onde esse time consegue meio que mudar a perspectiva, mudar a forma de tentar de uma outra forma aqui para conseguir realizar algumas jogadas. Então vai ser um momento, e acredito que um momento crucial aqui do jogo vai ser, de repente, um momento onde eles vão ter descansado, então aquela coisa, né, entre o primeiro e o segundo tempo, né, aquela pausa, de repente eles conseguem descansar, conseguem pensar melhor nas jogadas e fazem acontecer. E aí eu vejo aqui que quem tem mais chances de vencer nesse momento é o Cerro Porteño, tá? Por tudo que a gente viu nas energias, né? E aí o placar que eu tô sentindo aí para esse jogo, eu vejo que pode ser um 2-1 para o Cerro Porteño, tá bom? E você, o que você acha? Comenta aqui qual que é o seu palpite para esse jogo. E se você, de repente, está precisando de uma luz para sua vida, precisa de uma orientação, seja para sua vida pessoal, para sua vida profissional, outra situação, toca aqui no link do WhatsApp que está fixado para você reservar a sua vaga, tá bom? Então é isso. Gratidão e namastê.